Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 9 de setembro de 2023. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Hoje no programa teremos 2 pontos importantes que vamos destacar. Agora, já na abertura do programa, no primeiro bloco, nós vamos saber tudo sobre a aquisição da casa própria através do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida Rural. Na última quarta-feira, aconteceu reunião junto à sede do STR de Vacaria e Muitos Capões com a assessora regional sindical dos Campos de Cima da Serra, a Karina Aparecida da Silva. Ela falou bastante sobre esta situação, sobre habitação rural dentro do programa Minha Casa Minha Vida Rural. E participaram ali inúmeras pessoas. E nós vamos trazer estas informações a partir deste momento. E também no segundo bloco nós vamos ouvir o Sérgio Poleto conversando com o presidente da FETAR, Nelson Wilde, das últimas ações da entidade também. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a partir deste momento a Karina Aparecida da Silva e em seguida a gente destaca também no segundo bloco mais informações. Tá combinado? Então vamos ouvi-la. Seja bem-vinda, Karina. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, de maneira especial aos nossos associados e associadas. Bom, nesse dia a gente esteve trabalhando junto ao Sindicato de Vacaria a questão da habitação rural. É um programa do governo que já faz muitos anos que a gente trabalhou e depois, um período para cá, ele teve um stand-by, ele deu uma parada. E agora, então, estamos retomando a questão da habitação rural. É um sonho, é uma qualidade de vida para os nossos agricultores e agricultoras e assalariados rurais associados ao sindicato. Karina, como é que funciona ou como vai funcionar esse programa? Bom, ele vem com uma modalidade um pouco diferente. Hoje, o agricultor ou assalariado rural, para estar enquadrado na habitação rural, ele precisa ter renda bruta familiar anual até 31.680 na DAP ou no CAF ou na carteira de trabalho, no caso do assalariado rural. Ele deve ser proprietários de terras, então, ou então posseiro, mas neste momento para proprietários de terra. Em relação à cedência de pai para filhos, num próximo momento a COAF, que é a nossa cooperativa de habitação, estará trabalhando, mas neste momento apenas a gente estará trabalhando para proprietários, até no sentido de poder agilizar as contratações para que tão logo a gente possa estar angariando mais recursos para nós podermos trabalhar para mais pessoas a questão da habitação rural. O que vocês têm percebido ao longo desde o lançamento até agora, os interessados? Eles estão se movimentando? Sim, até, na verdade, podendo completar um pouco mais as informações, o valor liberado é 75 mil. Desses 75 mil, 10 mil é para assistência técnica de engenheiro, porque é um projeto social. Então, precisa toda uma parte de assistência técnica. E o agricultor associado ou assalariado rural, ele vai pagar 1% deste valor. Então, vejam bem, o restante é tudo a fundo perdido. É uma oportunidade ímpar para os nossos agricultores e assalariados rurais poderem estar se enquadrando neste programa de habitação. Destes grupos encaminhados, a gente vai estar encaminhando de grupos de 4 a 8 pessoas. Destes, 51% precisam ser mulheres, aposentados ou jovens, e também a contemplação do assalariado rural e agricultor familiar, claro. Olha, desde que a gente começou toda essa mobilização, que houve lançamento na imprensa e tal, e que, mediante a nossa cooperativa de habitação, que hoje o sindicato é filiado à cooperativa COAF, em Porto Alegre, é ela que está encaminhando os nossos projetos. A gente organiza aqui no sindicato e manda para ela. Assim, eu tenho tido uma grande demanda, uma grande busca, embora o que tem limitado um pouco é a questão do enquadramento. A renda de 31.680, a gente sabe que na nossa realidade atual, ela é um pouco defasada, é um pouco baixa, devido ao preço dos produtos e tal, ter sido um pouco alto nesses últimos anos.
Então, isso tem sido desenquadrado um pouco a questão de quem tem interesse. A própria carteira assinada do assalariado rural, a gente sabe que alguns casos, né, graças ao sindicato também a valorização do assalariado rural tem aumentado, e em relação ao salário, isso pode também estar desenquadrando. Mas assim, ademais, a gente entende que encaminhando esse primeiro projeto com quem tem o enquadramento, é uma forma da gente buscar junto ao governo, pleitear junto ao governo, que essa renda aumente, para que os próximos anos ela possa ser maior e assim estar abrindo, ampliando para mais agricultores. Então, talvez alguns sindicatos da região não vão encaminhar porque não tem o enquadramento de agricultores enquadrados, mas há uma movimentação muito grande. A gente sabe que você trabalha o dia todo, no final de tarde você vai para a tua casa, e a tua casa é a qualidade de vida, e é isso que a gente busca. Quando você diz, né, a gente escuta muito a expressão a fundo perdido, o leigo, explica isso melhor. O fundo perdido ou o recurso não retornável, como o pessoal fala, isso quer dizer que o governo, com direito, que é um direito nosso de agricultor e assalariado e todos, esta parte o governo não irá cobrar, ou seja, o agricultor não vai pagar os 75 mil, ele vai pagar apenas 1% do valor. O restante não é pagado, é fundo perdido mesmo que não se paga. O fundo perdido é algo ganhado que não se paga, é justamente isso. Por isso que tem todas essas regras a serem cumpridas. Isso, por isso que tem todas essas regras, é recurso público, é dinheiro público que nós estamos usando. Então, claro, a gente sabe, entende o sindicato, a COLAF, a COAF, todos nós sabemos que é um direito do nosso agricultor, do nosso assalariado, até mesmo porque a gente paga impostos, tem toda essa questão que eu não vou nem entrar no mérito. Mas, claro, a burocracia é justamente por isso. E ele é um programa mais social, então por isso que neste primeiro momento ele vem com uma renda mais baixa. Até porque nós ficamos 7, 8 anos sem trabalhar este programa. Então agora ele vem sendo reformulado aos poucos, e aí, assim, ao momento que a gente começar a contratar, vai mostrar para o governo que nós precisamos de muitas unidades habitacionais no meio rural, que tem muita necessidade, tem muita demanda, que os agricultores precisam muito de casa no meio rural. E que não é porque o agricultor ou assalariado rural ele recebe um pouco mais ou vende um pouco mais de produtos que ele não precisa da casa, e sim, ele precisa. Mas nesse primeiro momento, para dar o pontapé inicial, a gente precisa seguir essas regras e encaminhar para os agricultores que estiverem enquadrados dentro desta regra. E aí, buscar que o ano que vem, quem sabe, a gente consiga aumentar esse patamar de valores. E é por isso que passa pelo STR, eu falo de Vacaria e Capões, mas passa pelos sindicatos, né? Essa contratação, vamos chamar assim. Isso, porque assim, hoje o sindicato é quem sabe, quem conhece o agricultor. Eu sempre digo que a vida do agricultor e do assalariado, ele está dentro do sindicato, porque ele precisa de uma consulta dentro do sindicato, é um ITR dentro do sindicato, é a rescisão de contrato dele, muitas vezes, é a negociação do salário dele dentro do sindicato. Então, nada mais justo do que a casa dele, que é o que ele volta, como eu disse, para casa, ser por dentro do sindicato. E o sindicato conhece toda a realidade e a necessidade do agricultor e do assalariado. Então, por isso que é encaminhado aqui pelo sindicato até a cooperativa nossa, que também é da agricultura familiar e assalariado rural. Por enquanto, para encerrar sua participação aqui no programa Por Hora, por favor, esmiuça mais uma vez, fala mais uma vez a respeito, então, de quem pode contratar, quem pode, então, utilizar desse benefício. Bom, hoje quem pode utilizar, então, deste benefício é o agricultor ou assalariado rural, que for proprietário de terras e que tiver renda inferior a 31.680. Aonde que acha essa renda? É na carteira de trabalho, no caso do assalariado rural, e do agricultor familiar é na DAP ou no CAF, que agora era a antiga DAP e agora mudou para o CAF. Essa renda é encontrada ali. Mas, em caso de dúvidas, podem passarem no sindicato, que o sindicato vai ter todo o detalhamento de como poder ajudá-lo a enquadrar. Neste momento é este patamar. Nós temos até o dia 18 de setembro para fazer este encaminhamento. E os próximos grupos apenas o ano que vem. Mas assim, encaminharemos estes grupos e essas pessoas interessadas, e o ano que vem a gente com certeza vai estar abrindo para mais pessoas. Precisa ser proprietário de terra? Sim, precisa ser proprietário de terra e associado ao sindicato. As regras, então. Atenção, hein? Não pode fugir dessas regras. Mais algum recado? Ademais, era isso. Volto a frisar, qualquer dúvida dos associados e assalariados rurais,
pode passarem junto ao sindicato, que o sindicato tem todas as regras de como vai funcionar. A gente, então, reuniu alguns associados, alguns assalariados rurais nesse dia, e a gente vai estar montando um grupo para encaminhar. Talvez, e assim, a gente vai encaminhar, vai para aprovação. Não é 100% garantido, mas vai para aprovação. Você falou em grupos, não dá para encaminhar individual também? Não, é apenas em grupo. A gente quando se fala em sindicato, movimento sindical, cooperativas, enfim, é grupos, é associativismo, cooperativismo. Então nós vamos trabalhar em grupos. O grupo é de 3 a 8 pessoas, de 4 a 8 pessoas que a gente precisa encaminhar este grupo. Nas antigas habitações a gente encaminhava com grupos maiores, mas como eu mencionei, nós estamos retomando, a gente vai começar com grupos menores para ver questão de enquadramento, necessidade documental e tal. Nossa vice-presidente, professora Francisca Inês Anela de Almeida, que aqui junto ao STR de Vacaria e Muitos Capões está responsável para organizar toda esta questão da habitação rural. E nesta quarta-feira, então, aconteceu esta importante reunião, esclarecimentos, né, acerca de quem pode, quem não pode, como é que vai prosseguir a partir desse momento para a aquisição da tão sonhada casa própria, prof. Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Bonise, boa tarde, ouvintes. Bonise, a reunião hoje com a assessora da regional para sanar as dúvidas e como vai acontecer esses projetos, né? Como a Karine já falou, essa retomada, esses projetos de novo da habitação rural, então tem algumas regras que, né, talvez diferente do passado. Então, assim, hoje a gente, nessa reunião, então, 12 pessoas se inscreveram para participar e para vir, então, escutar e ver e fazer perguntas e sanar as dúvidas que eles têm no enquadramento também desse sonho, né, da casa própria também. E como disse a Karina, é um início, é o reinício. Então, muitas vezes, assim, 12 pessoas parece um número pequeno, mas já é um número interessante para o reinício. Certamente esse número vai aumentar nos próximos meses e anos. É verdade, Bonise, porque agora é bem no início ainda, né? Muitas pessoas ainda ficam assim pensando, Na será dúvida, que eu vou? Na dúvida, né? Então essas pessoas são mais, né, assim, dispostas a iniciar. E eu acho que depois dessas pessoas, né, talvez, que nem falou a Karina, né, para o ano que vem a gente pode encaminhar bem mais assalariados também, né, Bonise, ali eu escutando a Karine, interessante, né? Isso, assalariado rural, agricultor. Também da gente ver também os assalariados rurais, né, que já tem um terreninho, né, fazer a sua casa também, né? Isso é uma baita de uma iniciativa, né? Uma retomada interessante, porque todos têm o sonho, né, da casa própria. É um sonho que acho que todos têm, né, Bonise? Porque muitas pessoas, né, a gente sabe que precariamente às vezes moram numa casa assim e às vezes, né, a renda também assim, né, para fazer uma casa, e que nem diz a Karina, a fundo perdido, que nem o pessoal já conhece, né? Também é uma proposta, é uma ajuda que a pessoa também tem que lutar por isso, né? Eu acho assim, em primeiro lugar é ser associado do sindicato e a gente encaminha porque a gente sabe que o agricultor, né, merece isso, né? Certamente, tanto que contribui, né, com o país, com o governo, enfim, com os tributos, com o seu trabalho, com o seu suor. Eu acho que é plausível de que o governo comece a devolver para o agricultor, para o assalariado, em forma de moradia. É verdade, né, Bonise? A gente paga impostos, a gente até um direito, né? Verdade. De retribuição daquilo que você já contribuiu para o país. A gente fala em agradecimento e até pela lembrança que o governo tem de começar a devolver, né, o tanto que é entregue para os cofres públicos e através de moradia, porque a gente fala também, a Karine destacou das mulheres, né, que boa parte dessas escrituras, desses benefícios, vamos chamar assim, estarão em nome de mulheres. Isso é bom demais. Isso é bom demais, né, Bonise? Porque eu acho que as mulheres, né,
muito tempo as mulheres ficaram sempre, não digo submissas, mas não tendo esses direitos, né? E hoje, sendo reconhecidos esses direitos, eu acho que também é uma conquista delas também, né? A gente comentava aqui, né, professora, de que depois esta moradia ela se torne herança para os filhos, não se comercialize, né? É verdade, né, Bonise? É claro que não vai ser eterno também, né? Porque a pessoa um dia vai ter que deixar de qualquer maneira. Mas eu acho que assim, enquanto é possível a pessoa morar dentro daquela casinha, dentro daquele sonho que ela sonhou e viver ali, eu acho que é importante também, né? Também deixar como herança, talvez, para um filho, isso que também hoje, né? E eu acho que também é uma maneira do agricultor também permanecer em cima da terra, né? Permanecer ali naquele local, né? E os filhos também reconhecerem um pouco isso hoje também, né? Ok? Vamos fazer o seguinte agora, uns comerciais, atualizando os comerciais e em seguida a gente volta para trazer mais informações. É um instante só.